cidade, pessoas andam no vai e vem, venham cair da tarde, dando seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que é sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Não é preciso a verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar-se além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Hoje estamos aqui no dia muito especial. Hoje, dia 5 de setembro, é o dia que a mamãe completava ano. E estamos hoje aqui muito felizes, porque aprove a Deus a gente se reunir neste dia. Para hoje a gente está fazendo o lançamento do livro da história dos nossos antepassados, do resgate da história dos nossos antepassados. E todos vocês que estão aqui fazem parte dessa história. Amém. Eu queria convidar a todos para se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração antes de trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome por todas as bênçãos, pela vida, Pai, pelo privilégio de poder te contemplar através da Tua palavra, derramando sobre cada vida que aqui está, conforme tudo aquilo que o Senhor tem planejado, porque sabemos, Senhor amado, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E que a palavra a ser anunciada não seja a palavra do homem, mas a palavra do Senhor. Palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A história de um povo, a história de uma nação, ela é construída a partir de pessoas, a partir de famílias. Eu fico muito à vontade para falar, porque quando nós falamos sobre as Sagradas Escrituras, quando nós falamos sobre o Deus eterno, nós podemos dizer exatamente aquilo que a palavra nos diz, porque o Deus eterno está acima de todo e qualquer credo. E eu inicio dizendo que o Senhor deixou promessas, e o Senhor cumpre as suas promessas. A Bíblia nos diz que o Deus eterno é fiel, e mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E quando falamos sobre promessas, nos lembramos do primeiro mandamento com promessa que o Senhor nos deu. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Esse é o mandamento que o Senhor deixou, que não tem tempo, não existe época. E o que nós entendemos biblicamente, que a honra aos pais deve ser quando eles estão conosco e mesmo depois quando eles partem. E eu posso dizer para vocês que biblicamente a honra ainda continua e continuará eternamente de geração a geração. Isso é bíblico. E o que vocês fazem aqui hoje, além de ser algo maravilhoso, muito bonito, sem dúvida alguma, tem a aprovação do Senhor, tem a aprovação do Deus eterno. E nós podemos dizer que hoje é um dia onde rendemos graças ao Senhor. A Rolene começou dizendo que hoje é um dia
muito especial, um dia feliz. E a nossa vida, ela é feita de recordações, ela é feita de fatos, de ocorrências. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, que encontra-se no livro dos Salmos, no capítulo 138. Eu quero fazer a leitura dos versículos de 1 a 3. Diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha vida. Esse salmo foi escrito por Davi. Eu imaginava, quando criança, que Davi tinha sido o único salmista. Porque o primeiro salmo que aprendi foi o Salmo 23. Mas existem vários salmistas, inúmeros salmistas. Talvez Davi seja o mais conhecido dos salmistas. E quando ele escreveu essa palavra, conforme os estudiosos da Bíblia, eles chegaram à conclusão que Davi escreveu esse salmo quando se tornou o rei de Israel. Davi foi o primeiro rei de Israel. E ali ele teve muitas dificuldades, muitas lutas, e ele tornou-se rei de Israel como nação unificada. E diante das lutas pelas quais ele passava, diante das suas experiências, ele pôde comprovar que existe um Deus. O Deus que é eterno, o Deus que é criador, o Deus que está acima de todas as coisas. E como rei, diante de toda a autoridade que ele tinha, diante de todo o poder que exercia, ele pôde perceber claramente que ele não podia e não deveria fazer nada onde ele não pudesse glorificar e exaltar o seu Deus. Quer aceitem ou não, concordem ou não concordem, o nosso Deus, ele nos dá a vida. E Davi percebeu isso. E a primeira lição que nós podemos ressaltar nesse salmo é que o próprio rei chega à conclusão que toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, em primeiro lugar, precisavam ser dadas ao seu Deus. E foi exatamente isso que ele fez. E essa conscientização, ela precisa estar bem plantada no nosso coração, para que possamos entender a grandeza e as maravilhas de Deus. Tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele ainda fará. Alguém pode dizer assim, mas por quê? Por que vocês falam assim? Porque Deus, Ele não somente tem o controle do universo, mas Ele nos amou primeiro, e Ele continua nos amando. Ele continua demonstrando o seu amor para conosco eternamente. E ter o controle do universo significa pelo menos 3 situações. Deus tem todo o poder, toda a sabedoria e toda a determinação. É por isso que o salmista diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. O culto que prestamos a Deus não é recebido por Deus se é exclusivamente um ato litúrgico repetitivo. Por mais perfeito que o ato litúrgico pareça, o que Deus espera de todos os seres humanos é que prestemos culto a Ele de todo o nosso coração. E como é que nós fazemos isso hoje, no terceiro milênio? Em nome de Jesus, aquele que deu a sua própria vida para que pudéssemos viver a sua vida. Porque somente por intermédio de Jesus as nossas petições são ouvidas e respondidas. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10,
Jesus dá claramente a razão pela qual ele veio ao mundo. Ele diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a razão pela qual o próprio Deus veio ao mundo em forma de homem. A nossa vida aqui na terra, meus irmãos, meus amigos, é passageira, mas depois dessa vida há uma vida eterna. Os bens, o conhecimento, o poder, a influência e todas as demais coisas passarão. Mas a Bíblia nos ensina que a sua palavra, a palavra de Deus, permanece para sempre. Então nós precisamos pensar na nossa vida hoje, amanhã e depois. Precisamos pensar nas oportunidades que nós temos. Precisamos pensar que, apesar das lutas, das dificuldades, das batalhas que nós enfrentamos, o Senhor tem preparado o melhor para nos dar. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje é dia de alegria. Hoje é um momento especial de bênção para essa família abençoada. Hoje é um tempo especial e naturalmente que momentos especiais sempre continuarão vindo. Mas eu preciso dizer para você que Cristo entregou a sua vida para que pudéssemos viver em sua presença aqui na terra e eternamente com Ele no céu. Isso não significa uma vida de facilidades. Não. Nós não encontramos nas Sagradas Escrituras qualquer promessa para uma vida de facilidades. Mas nós encontramos nas Sagradas Escrituras o Senhor nos dizendo: vocês terão aflições, vocês terão lutas, vocês terão dificuldades, mas em todo o tempo eu permanecerei com vocês. Isso é a palavra do Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, o apóstolo João diz o seguinte sobre Jesus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que é que o apóstolo João nos diz aqui? Que nos tornamos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso significa filhos e herdeiros de Deus. Amém? O Senhor é eterno. Na criação concedeu ao ser humano algo que não concedeu a ninguém na criação, a nenhuma outra criatura. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos um direito de escolha. E o mais extraordinário de tudo isso é que o Senhor, diante de todo o seu poder, diante de toda a sua glória, diante de toda a sua majestade, Ele não retira esse poder que nos deu. Nós podemos escolher. Você pode escolher. Você que casou, você escolheu o seu esposo, você escolheu a sua esposa. Você escolheu a sua profissão. Você escolheu o seu trabalho. E diante das escolhas que fazemos, o Senhor nos abençoa. E sabe mais? Mesmo quando escolhemos errado, o Senhor não interfere. E o que Ele faz então? Ele nos dá todas as condições para que possamos fazer escolhas corretas, escolhas que se tornem bênçãos em nossa vida. Quando tomamos a decisão de nos voltar para o Deus eterno, quando reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos e nos arrependemos, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. E Ele nos concede vida e vida em abundância. Eu quero concluir. O salmista ocupava o mais alto nível de poder em Israel. Sua autoridade como rei era incontestável, mas em seu coração estava plantado o temor do Senhor. Eu pergunto e você responde aí no seu coração: como temos vivido?
Eu pergunto para mim, como tenho vivido? Pergunte para você mesmo, como tenho vivido? Será que tenho glorificado a Deus a partir do meu coração? Será que estou atentando que todas as coisas na terra são passageiras, mas a minha vida, ela é preciosa? O Senhor nos deu um espírito imortal. Imortal porque houve um início. Não é um espírito reencarnado. Em Hebreus 9:27 está escrito: como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. O Senhor nos deu um espírito novo. Nos deu uma alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, e habitamos em um corpo. O corpo é falível, se deteriora, mas o espírito se renova a cada dia. E o que o salmista nos diz, quando ele declara: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos, na presença dos deuses, na presença dos homens, a ti cantarei louvores. Ele está dizendo: eu estou determinado a fazer com que a tua glória se manifeste através da minha vida. A única forma da gente poder fazer isso, a única forma de podermos fazer isso, é por intermédio de Jesus Cristo. Aquele que entregou-se a si mesmo por nós, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, mas está agora sentado à direita do Pai Eterno, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Que você possa exaltar o Deus vivo e verdadeiro. Que você possa valorizar aquilo que Deus criou. A família é criação de Deus. O casamento é uma instituição divina. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Não criamos os filhos para a gente, mas os filhos pertencem ao Senhor. O Senhor nos ensina que, se quisermos viver bem e viver muito, o primeiro mandamento com promessa, vou repetir: honra teu pai e a tua mãe. Parabenizo a vocês por isso. Vocês vão continuar honrando aos seus pais, através do testemunho, através de uma vida digna, através de uma vida honrada, onde vocês possam estar dando continuidade àquilo que vocês aprenderam, aprimorando e ensinando aos seus filhos, para que possam honrar ao Senhor dos Senhores. O maior testemunho não é aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, e que possamos pensar como estamos vivendo diante do Senhor, que possamos dar lugar para glorificar o Deus eterno em tudo na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Convido agora o Ricardo para fazer a apresentação aqui do livro. E como eu fico feliz da gente estar todos reunidos. Quanto tempo e quantos anos que a gente não se vê, não é? Estou vendo cada um aqui, que bênção. Só Jesus que pode marcar esses encontros na terra, né? Para a gente estar aqui nos alegrando e nos revendo, né? Glória a Deus por isso. Ricardo. Boa noite a todos. Me sinto, como todos aqui, sem sombra de dúvida, feliz por esse momento. Um momento que pedi a Deus para que pudesse assim chegar. E assim chegou. Hoje encontrar a nossa família consanguínea é um motivo de muito, porque buscando os livros, tanto 2 livros do Ceará, como 2 livros aqui, escrito do Ceará, o Monsenhor Raimundo e o Dr. Mozart Soriano, e o daqui, pelo professor Valdemar. E aqui a gente conseguiu resgatar e buscar 10 gerações nossas. 10 gerações do lado do papai, 10 gerações do lado da mamãe.
E cada fonte pesquisada, vocês terão na íntegra. Cada fonte dessa vocês terão na íntegra no site que a gente está construindo. Nesses 30 dias ele já está totalmente pronto, para que possam buscar as fontes e buscar as riquezas de detalhes que tem nesses 4 livros. Consequentemente, depois disso, atualizamos até os nossos primos, até os filhos do deputado Nezinho e Dona Paula. Então, motivo de muita alegria. Uma alegria que meu coração assim está muito cheio, muito feliz. Eu gostaria, com a permissão do pastor, de poder aqui ler um livro, ler um salmo, que eu estava até perguntando na rua. Não sei se eu leio, o pastor tem uma palavra tão bonita, mas não sei se eu leio esse salmo. Mas eu disse, fica à vontade. E assim, pastor, com a sua permissão, vou ficar à vontade. Salmo 27. Cânticos dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Palavra do Senhor. Então esse salmo para mim é muito importante, que é um salmo 127, 128, que fala sobre a família. Nesse momento eu quis desejar também compartilhar com vocês. Mas antes de iniciar a apresentação do livro, gostaria aqui de chamar o professor Valdemar, que numa moção de congratulação apresentei na Assembleia Legislativa e foi aprovado por todos os deputados. E essa moção aqui congratula-se com a vida desse homem pela dedicação de 10 anos que ele teve, e que hoje essa dedicação traz mais um fruto, e com certeza trará muito e muito mais frutos com esse resgate e esse site. O professor Valdemar, aqui está a entrega de uma moção de congratulação assinada por minha pessoa, aprovada pelos 27 deputados e apresentada pelo presidente da Assembleia, Fernando Toledo. Entrega isso aí. Gostaria também aqui de chamar o professor Zezito Guedes. Não vi assim até quando a gente começou, se ele está aqui presente. Que da mesma forma assim eu fiz. Mas depois entregarei a ele em mãos. Como vocês estão percebendo, aqui estão os 8. Falta só o primogênito, que está de plantão. Vinham para cá, estava todo pronto. Aí foi chamado para uma cirurgia urgente. Aí teve que salvar uma vida. Deus assim permitir. E não está compartilhando. Mas a cadeira dele está aqui reservada. E assim a gente possa sentir como está. Como tal. O livro é esse. Ramos de uma grande árvore. Esse livro, ele tem histórias, um estudo de 1700 até os dias de hoje, tanto do lado do Ceará como do lado de Alagoas.
Um livro que, quando eu busquei homenagear meu pai e minha mãe, no início eu pensei uma coisa singular. Mas Deus é tão bom que hoje essa homenagem ela está estendida a todos vocês. Todos vocês que estão aqui presentes, e alguns por motivos de fórum maior não puderam estar aqui, mas estão aqui. Então espero que esse seja um início de um entrelaçamento, que a história se faz, mas os nossos afazeres do dia a dia, a gente não busca nem a Deus às vezes, imagina às vezes a consanguinidade, mas que eles possam unir e buscar e fortalecer a Deus, a palavra dele e a nossa consanguinidade. Fico muito feliz de pessoas da Amaraba estar aqui, de Porto Real do Colégio, de Maceió ter vindo, de Palmeira ter vindo, e todos nós aqui vivenciar um momento como esse. Agradecer muito, pastor Múcio, a Damares, por se deslocar de Maceió para cá e aqui nos dar essa palavra rica, pastor. Agradeço do fundo do meu coração. Agradecer a 5 amigas da mamãe que também estão aqui no livro, pela sua presença. E agradecer a todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Aqui eu vou passar agora a palavra a Raul, que ela vai continuar aqui com o desenvolver do evento. Muito obrigado. Glória a Deus, o Senhor é bom, não é? Graças a Deus. Eu gostaria agora de chamar a Rosa. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu creio que todo mundo já notou aqui que a emoção está tomando conta de todo mundo. Mas o bom é que nós estamos em família, resolvemos fazer isso de uma forma assim bem íntima, para que a gente pudesse ficar à vontade e desfrutar da companhia de todos vocês. Eu vou ler. Para não ser traída pela emoção, e como eu gosto de escrever, não ia ser diferente, eu escrevi aqui a minha impressão sobre esse livro. Este trabalho é a maior homenagem que se pode fazer aos antepassados e o melhor presente que se pode dar às gerações presentes e à futura. Genealogia é a ponte que liga humanamente as gerações e fisicamente os territórios. É uma ponte construída por engenheiros afetivos. Por isso, Ricardo, que você dá tantos discursos, né? Tão, assim, de forma tão firme, tão, né, segura. Mas hoje você é um engenheiro afetivo. Por isso que a emoção tomou conta de você. E a você e a todos esses que se levantaram um dia para construir essa ponte, a nossa gratidão. Em nome de todos os beneficiados por esta obra, o nosso muito obrigado, Ricardo. E que Deus lhe recompense. Quando você me convidou a escrever a história do papai, eu não imaginei que iria desfrutar de tão grande experiência, dolorosa e prazerosa. Combinamos que nesta noite eu ia ler. Admito que esta é uma tarefa que eu não vou dar conta. E não convém que as minhas emoções prejudiquem e interfira na narração desta história tão linda, escrita pelo papai e pela mamãe. Que pela graça de Deus, eu passei para o papel.
A Ele, só a Deus, toda a glória. Mas não vou ficar lhe devendo. Eu convido a professora e contadora de histórias, Maria Cristina, para se fazer presente nesse momento. Surpresa. Boa noite a todos. Eu irei ler a história do deputado Nezinho. Nezinho, o menino. Numa localidade agradável, onde o verde prevalecia e a serra dava um contorno aconchegante, desafiando os desbravadores, aí nasceu Nezinho entre os ferreiras. Irmãos que povoaram essa localidade, construindo suas casas, formando famílias, convivendo entre si e se organizando como parentela. Essa organização familiar em torno da serra deu origem à comunidade Serra dos Ferreiras, denominação que permanece até o dia de hoje. Filho de Manuel Pereira Santos e Minevina Francisca da Conceição, ele um dos Ferreiras, ela oriunda da Maraba, confluência dos municípios Olho d'Água Grande, Porto Real do Colégio e Campo Grande, conhecida como Dona Minevina. Teve 23 filhos, sobrevivendo apenas 6 por conta das doenças infecto-contagiosas daquela época, que cefava a vida das crianças. Nezinho, um dos sobreviventes, foi o 5º filho do casal. Esses primeiros moradores viviam do cultivo da terra. Uma plantação de bananeiras existente na comunidade deu nome a uma barragem, a Barragem das Bananeiras, onde as crianças tomavam banho e cresciam entre a roça, a barragem, a igrejinha e o chalé de taipa, onde a professora Marinha Ferreira alfabetizava todos os primos. Tempos bons, quando a simplicidade reinava majestosamente. Todos os anos, as famílias se reuniam para as festas juninas, esperadas com ansiedade por todos. As noites de festas eram iluminadas com risco de luz que os foguetes desenhavam no ar com o colorido das bandeirinhas que disputava a atenção dos moradores. Nesse tempo, o seu pai, Manuel Pereira Santos, o seu Santos, e Dona Minevina deixaram a Serra dos Ferreiras e vieram fixar residência na Rua da Aurora, atual Rua Domingos Vital. Sua família foi uma das primeiras a se estabelecer, povoando assim o local desabitado, onde o inverno produzia lama no chão e o verão trazia poeira no ar. Na extremidade da rua que morava, gerou-se um espaço proporcionado pela bifurcação de 3 saídas, onde foi cravado um cruzeiro de madeira no alto da ladeira, denominado até o dia de hoje Alto do Cruzeiro. Nesse espaço, entre um ano e outro, era só alegria. As festas de Natal e de Ano Novo atraíam os brinquedos que faziam a alegria das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Barcos, trivolins e barracas, ao som das zabumbas e pífanos, divertia toda a comunidade que preparava para a chegada de mais um ano. Nessa localidade, seu pai, o seu Santos, passou a viver do comércio. Comercializava algodão e couro, repassando o produto adquirido para as algodoeiras e os costumes da cidade. Sua mãe, Dona Minevina, zelosa dona de casa, cuidava de seus filhos, enquanto seu esposo dedicava-se ao comércio. Nessa paisagem, o menino Nezinho se fez adolescente. Seu pai era conhecido como um homem honesto e de personalidade forte. Sua mãe era conhecida pela dedicação, mansidão e generosidade. Neste contexto, Nezinho absorvia as qualidades de seus pais através do exemplo, sendo forjado nele um caráter que lhe abriria horizontes para a obtenção de êxitos futuros. Na época das grandes estiagens, quando a cidade de Arapiraca não tinha água encanada, a casa de Dona Minevina era a fonte de distribuição de água para toda a redondeza.
Muita gente buscava água naquela cacimba, que abastecia as vasilhas sem cessar. Grande era a multidão, forçando a organização de filas para pôr ordem no lugar. Nezinho ajudava seus pais nessa organização. Habilidoso nas relações e prestativo nas ações, atendia o povo, organizando-os e auxiliando-os. Nesse trabalho simples e despretensioso, Nezinho conquistava a simpatia do povo e, naturalmente, se estabelecia como líder, sendo fiel cooperador de seus pais e amigo em tudo que chegava à sua mão para fazer. Nezinho, o empreendedor. Chegava a Arapiraca uma jovem por nome Paula, oriunda de Mauriti, Ceará, para passar as férias na casa de seus tios, Elias e Ailza Cartacho, que residiam próximo da Praça Santa Cruz, no alto do Cruzeiro. Jovem, alegre, bonita, cheia de vida, de espírito solidário quando adolescente. Era sempre requisitada para enfeitar os anjinhos que faleciam, buscando flores nas redondezas onde morava. Sempre disposta e trabalhadora, era marcante sua presença onde chegava. Paula fazia amizade com facilidade, era extrovertida e não demorou a encontrar o jovem Nezinho. E ao se entreolharem, selaram ali uma aliança de orarem juntos na mesma direção por muitos anos. Namoraram por 2 anos e aos 21 anos, Paula se casou com Nezinho e foram morar na casa de seu sogro enquanto Nezinho construía sua casa. O senhor Santos, proprietário de terras na localidade por nome Serra da Mangabeira, doou a seu filho Nezinho uma propriedade para que ele se dedicasse ao cultivo de fumo. Nessa propriedade, anos mais tarde, ele construiu sua residência e lá reunia sua família todo final de ano, onde frequentemente tinha o prazer de abraçar seus netos e sua bisneta. Assim, ele se dedicava ao plantio de fumo, plantava, curava e passava a enrolar nos paus de saris, tendo o cerqueiro como local destinado para esta atividade. 4 horas da manhã, já se ouvia o gemido do trabalho artesanal, avisando aos moradores que o dia já vinha nascendo. E os homens começavam a labuta. Pausa para o café e disputa de levantamento de peso. Nezinho se destacava pela sua força, levantando bolas de 100 quilos com facilidade, fazendo os trabalhadores vibrarem com a façanha. Nesse período, iniciou também o comércio de compra de fumo, indo comercializar nas cidades de Esperança, Campina Grande e Açu, no Rio Grande do Norte. Enquanto Nezinho trabalhava para o sustento da família, que só crescia, Paula, sua esposa, se desdobrava para administrar a casa e os filhos. Com poucas condições, mantinha seus filhos bem cuidados, como ela mesma nos lembrava sempre. Criei 9 filhos, nunca nenhum quebrou o braço, nem perdeu o dente. Esposa exemplar, trabalhadora, esforçada e econômica, usava de muita criatividade para que não faltasse o pão na mesa, a veste no corpo e os livros nas mãos. Assim era sua rotina doméstica. Muitas vezes banhava seus filhos e sentava todos em cadeirinhas na calçada, expondo assim a quem passava seu maior orgulho, os filhos. Nezinho, por sua vez, tinha um coração solidário para prestar serviços à comunidade. Nessa época, Arapiraca era carente na área da saúde. Então, ele se dispunha a atender os pedidos de socorro, ora para aplicar injeção, ora para levar parteiras para socorrer mulheres na hora do parto, quando era preciso. Transportava enfermos a Maceió. O carro de uma Chevrolet dava seu suporte. Por esses favores, não cobrava nada. Muitas vezes, chegava à roça cansado e já tinha que sair para atender às emergências, quando não era acordado no meio da noite. Sem pretensão, através deste ofício, ia ocupando seu espaço de liderança, graças também à sua esposa, que o apoiava e o incentivava a prestar socorro aos necessitados. A atividade do fumo era limitada a um período de tempo, ficando assim alguns meses ociosos. Nezinho, com 9 filhos e muita responsabilidade a cumprir, buscou completar a renda da família, trabalhando com outra atividade.
Desta vez, passou a comprar algodão e repassar para a empresa Sambra, na qual veio a prosperar como um excelente vendedor. Ganhou o prêmio de maior comprador individual do Nordeste, sendo destaque nordestino. Nas pausas da labuta, Nezinho tinha como diversão as disputas amigáveis dos torneios de xadrez. Estes torneios vinham do Rio de Janeiro, trazidos pelo senhor João Magalhães, Nezinho, Antônio Pereira, irmão, Antônio Nunes, Antônio Galdino, Valdemar, Dr. Neusvaldo, o Cipa. Esta disputa era transferida no final do ano para o pastoril do qual Nezinho era o enfrentante e defensor do cordão azul. Ele usava de estratégia para garantir que o pastoril não ficava sem colaboradores. A disputa ficava acirrada e ganhar era o objetivo. Os senhores Neneca, Dezinho, Valdemar e o Padre Santana eram defensores e patrocinadores do cordão encarnado. Os senhores Manuel Pereira Santos, Domingos Vital e Zusa Vital eram os defensores e patrocinadores do cordão azul, este sempre logrando êxito todos os anos. Assim seguia a vida pacata dos moradores do Alto do Cruzeiro, num tempo em que o final do ano demorava a chegar. Nezinho, o político. O seu pai, Manuel Pereira Santos, o senhor Santos, homem conceituado na comunidade, era um entusiasta da política e frequentemente descia a ladeira do Alto do Cruzeiro, onde morava, para se encontrar com os amigos na Praça Marques da Silva, no centro da cidade. Nas noites de verão, a brisa mantinha um tempo ameno, quando as questões políticas se apresentavam ativamente, esse espaço que foi denominado carinhosamente de Senadinho, fazendo alusão ao Senado, onde grandes problemas do país são discutidos. O senhor Santos apoiava nessa época o vereador Domingos Vital, político de grande prestígio no Alto do Cruzeiro, e era seu braço forte nas disputas eleitorais. Mas depois de 6 legislaturas, o seu vereador, desmotivado com a vida pública, resolve se afastar da política, deixando a lacuna na representatividade do bairro. Logo, as lideranças do local passaram a refletir quem poderia lhe suceder. Nesta circunstância, foi apresentado o nome do Nezinho pelo senhor Domingos Vital, que lhe assegurou: Nezinho, eu garanto transferir para você 300 votos. Nezinho aceitou o desafio e arregaçou as mangas. Assim, Nezinho ingressou na vida política com uma votação expressiva, consagrando-se como nova liderança da localidade, amparada pelo apoio popular. Já nessa legislatura, conquistou a presidência da Câmara de Vereadores e, neste mesmo mandato, foi convidado pelos colegas vereadores a representar Arapiraca na Assembleia Legislativa, ficando na suplência o assumido, posteriormente, uma vaga como deputado. A partir daí, obteve êxito em todas as suas campanhas políticas. Nezinho concluiu seus estudos no Instituto São Luís. Apesar da pouca escolaridade, era um líder nato. A falta de diploma não interferiu em sua atuação política, representando muito bem Arapiraca na Assembleia Legislativa. Dono de uma inteligência privilegiada, usava a tribuna com firmeza e autoridade, expressando toda a força interior de quem se formou na escola da vida de forma extraordinária. Durante as campanhas, sofria discriminação por não ter concluído o ensino superior, e isso era explorado com veemência por seus adversários. Mas nada o detinha, e com muita elegância e humildade, associada à autoestima e personalidade, não se deixava envolver de forma a baixar o nível das campanhas, e como resposta aos seus adversários, usou a frase: na simplicidade de um homem, a grandeza de um político. Foram 3 mandatos de deputado, mais um de vereador, totalizando 14 anos de vida pública. Foi o deputado mais votado do Agreste Alagoano em 1978, 1982 e 1986, sendo neste mesmo ano constituinte estadual, no processo de revisão da Constituinte Estadual, que é promulgada em 5 de outubro de 1989. Caracterizando seu mandato com atendimento às pessoas menos favorecidas, enquanto ele se dividia entre Maceió e Arapiraca, sua esposa Paula dava total apoio em sua casa, na Rua da Aurora, no Alto do Cruzeiro, Arapiraca, onde começaram sua vida a 2.
Quando estavam em Arapiraca, era incansável atendimento ao público. Seu lema era portas abertas. Sua casa era agência de serviços para os menos favorecidos, que encontrava nele um político acessível aos seus anseios. Era o parlamentar que mais se dedicava ao atendimento público. Muitas vezes era visto fazendo a barba e conversando com o eleitor na porta do banheiro, sem perder tempo. Com a casa cheia e à sua espera, fazia a barba e conversava, sem perder tempo, dando atenção ao assunto e à lâmina. Sua mesa era o lugar onde tinha mais prazer em atender, e sendo hora das refeições, o assunto não era interrompido. Multiplicavam-se os pratos, a mesa, e a conversa continuava, entrando em cena a comida caseira que a todos atendia. Na mesma mesa, onde os mais simples se sentavam, sentaram-se o governador e o deputado federal também. Assim era o deputado Nezinho. Sua essência não foi corrompida pela palavra deputado, que agora antecedia seu nome. Sua marca registrada era a simplicidade, seu maior dom, receber. Nos conflitos, era sábio, nas decisões, inteligente. Sua abrangência política envolvia todo o agreste alagoano, sendo beneficiados com seu trabalho os municípios de Olho d'Água Grande, Lagoa da Canoa e Craíbas. Esta última, uma região inóspita, com inverno irregular, cujo maior anseio da população era a água encanada. O deputado Nezinho foi além, lutou pela emancipação política do município, contribuindo assim para o crescimento e desenvolvimento da região, sendo premiado com votação expressiva nesta localidade. Inaugurava grupos escolares com seu nome. Dividindo sua semana em metade Maceió e metade Arapiraca, deixava sua esposa, Dona Paula, que representava muito bem, resolvendo os problemas e dando soluções. Era um casal muito afinado no trato com as pessoas. Os dois tratavam o povo com respeito, atento às suas petições, ouvindo todos sem pressa. Deputado Nezinho pautou sua vida sempre na honestidade e no trabalho. A coerência, a seriedade e o carisma agraciavam-no. Eterno deputado Nezinho. Assim ficou conhecido. Saiu da vida pública de cabeça erguida, sem conhecer uma derrota, afastando-se por motivo de saúde, quando veio a infartar pela primeira vez. Passou a responsabilidade de sua carreira conquistada ao seu genro, o deputado Marcelino Alexandre, que logrou êxito e por 3 legislaturas e 12 anos de mandato representou Arapiraca e honrou a confiança do sogro. Mas por decisão pessoal, resolveu afastar-se. Nesta ocasião, o seu cunhado, filho do deputado Nezinho, Ricardo, que havia construído sua base política em Arapiraca como vereador, seguindo os passos de seu pai, já estava no cenário político há 4 legislaturas, somando 16 anos de mandato, com 2 biênios como presidente da Câmara de Arapiraca. Estava assim nesse tempo, apto e preparado para continuar a carreira política de seu pai, estando hoje deputado no seu 2º mandato. Preenchendo o espaço deixado por seu irmão em Arapiraca, surgiu o nome de Rogério, a nova liderança política. Caçula dos 9 irmãos, é eleito vereador em Arapiraca, seguindo os passos agora de seu pai e de seu irmão, exercendo seu 1º mandato. Tanto o deputado Ricardo como o vereador Rogério agregaram aos seus nomes o maior patrimônio que seu pai deixou, um nome. Para o deputado Nezinho, a conquista era importante, mas o mais importante era como conquistar, pois por trás da sua palavra empenhada estava a garantia do seu nome. Nezinho é referência em todo o agreste alagoano, graças a Deus, ao trabalho e à dedicação de um casal que de maneira singular escreveu sua história e teve o prazer de acompanhar todas as vitórias, colhendo em seus filhos a semente que eles próprios semearam. Do deputado Nezinho e da Dona Paula, os arapiraquenses dão testemunho. Inúmeras são as histórias contadas de benefício nos bairros, nas periferias e na zona rural, ecoando nos corações de seus descendentes, aplacando assim a saudade que temem reinar. Sobre a jornada política desse casal, deixo o seguinte registro. Um colega seu de bancada, certa feita, fez-lhe o seguinte comentário: Nezinho, você paga um alto preço para ser deputado, referindo-se ao tipo de trabalho que ele realizava em sua casa de portas abertas.
Sem conhecer a vida anterior deste jovem, este colega não sabia que Nezinho era assim, não porque era deputado. Ele era deputado porque era assim. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então, tudo lhe sucedia bem. Jeremias, capítulo 22, versículo 16. Revendo a história, é como um filme. Voltando ao início, vamos encontrar uma jovem de nome Paula, com um coração solidário, que na adolescência enfeitava anjinhos. Se apaixonou por um jovem prestativo, chamado Nezinho, que na adolescência enchia vasilhas de água. Casaram-se, olharam para a mesma direção, seguiram fazendo a mesma coisa, ajudando o próximo. Agora ela, Dona Paula, vivenciando sua maturidade, confortava as famílias que perdiam seus entes queridos, aquecendo-as com a sopa que levava de casa em casa e o tranquilizante que levava na bolsa. Agora ele, que se tornara deputado, levava água nos carros-pipas, água encanada para toda uma cidade, contribuindo com o seu desenvolvimento. Sua carreira política iniciou-se no ano de 1976. Obteve 4 mandatos, elegeu seu genro por 3 mandatos, elegeu seus filhos por 7 mandatos. Nunca conheceu uma derrota há 36 anos até o dia de hoje. Por quase meio século, conservava seus descendentes, ocupando cadeiras no cenário político alagoano. Como subsistir tanto tempo, se não por vocação? Nezinho sobreviveu a tudo. Desde a saúde frágil que tinha quando criança, a crise financeira na idade adulta, a perseguição, discriminação e difamação na idade madura em época de eleição. Mas sempre chegava à Casa Tavares Bastos com votações expressivas e entre os doutores e letrados se sentia igual, fazendo com frequência parte da mesa diretora. Nezinho foi um campeão, um vencedor. Deus deu asas, ele fez seu voo. Quem diria que dentro daquele corpo de menino, de saúde frágil, batia um coração de um guerreiro, que na idade avançada parou de bater. Não porque ele desistiu de lutar, mas porque o seu Pai eterno o chamou. Já era hora de descansar. A Deus toda glória e louvor. Amém. Nezinho, o guerreiro. Dona Minervina, sua mãe, sofreu um infarto fulminante, vindo a falecer, sinalizando assim uma carga genética para problemas coronarianos da família, sendo confirmada com a morte de mais 4 irmãos com problemas coronários. Nezinho, aos 57 anos, também veio padecer desta enfermidade, numa viagem para Maceió, com sudorese profunda e dores precordiais, submetido a um cateterismo, sendo diagnosticadas 3 obstruções nas coronárias. Foi logo encaminhado para procedimento cirúrgico. Nesse tempo, não havia no hospital respirador de volume que desse suporte à cirurgia, pois Nezinho sofria também de efisema pulmonar. No jatinho particular de amigos, foi transferido do hospital para São Paulo, acompanhado por seu médico e amigo, Dr. Nivaldo e doutora Marli. Foi operado pelo Dr. Paulo Paulista, no Hospital Beneficência Portuguesa. Nesse procedimento, submeteu-se a 2 pontes safenas e uma mamária. Durante 10 anos, teve vida normal, sem intercorrências. Mais completo este tempo, o mesmo sintoma veio incomodar. Foi marcada assim uma consulta com o Dr. Radi Macruz, seu cardiologista. Na data marcada, seguindo para São Paulo, durante a viagem, no voo entre Salvador e São Paulo, sofreu um infarto. Graças a Deus, conseguiu chegar ao hospital com extrema dificuldade. Seu médico, ao atendê-lo, verificou que seus batimentos cardíacos estavam a 173 por minuto, sendo encaminhado imediatamente para exames complementares. Foi submetido com urgência a uma nova intervenção cirúrgica, quando foi revascularizado na Beneficência Portuguesa, agora pela equipe do Dr. José Pedro. Após 8 anos, mais uma vez seu coração teve que ser socorrido, agora sem ter mais safenas para corrigir. Submeteu-se ao procedimento cirúrgico para a colocação de 2 estentes no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desta vez com a equipe do Dr. Wilson Pimentel. Mas o guerreiro não teve trégua. Com a estabilidade hemodinâmica importante e seu problema cardíaco sanados,
Após 4 anos de normalidade com relação à saúde cardíaca, surgiu no nariz uma pequena tumoração, diagnosticada como carcinoma epitelioide, o qual foi extirpado pelo Dr. Fernando Lins em Arapiraca, numa pequena cirurgia. Após 2 anos, passou a sentir dor na região cervical, sendo submetida a uma cirurgia na Santa Casa de Misericórdia, onde se submeteu a 38 sessões de radioterapia. Não obtendo melhoras, seguiu para Brasília, quando mais uma vez submeteu-se a uma cirurgia de grande porte pela equipe do Dr. Ximenes no Hospital Santa Lúcia. Após 2 anos, apresentou novas dores, sendo desta vez na região cervical do lado oposto. Seguiu para São Paulo. Foi operado pelo Dr. Rapopo no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 10 meses depois, apresentou uma nova recidiva, sendo marcada uma nova cirurgia em Brasília, com a equipe do Dr. Ximenes. Feitos os exames pré-operatórios, ele muito se animava ao saber dos resultados dos exames cardiológicos. Seu coração estava sempre pronto para enfrentar as agressões e os estresses cirúrgicos. Passando em todos os testes, a cirurgia foi marcada, tendo 4 dias de espera. Ficou hospedado na casa de sua filha Ruth, em Brasília. Sendo cuidado de forma carinhosa, sentia-se em casa, mas resolveu voltar para Arapiraca quando seus filhos assim sugeriram. Sentindo-se em casa, voltar para Arapiraca não tinha outra razão maior a não ser se despedir. E assim, ele com muita alegria voltou para ver a terra natal pela última vez. Seu filho Ricardo levou para um longo passeio. Nos últimos anos, Nezinho estava muito ocupado com seus tratamentos e viajava bastante. Arapiraca crescendo de forma veloz, muitas novidades tinha para se ver. Assim, seu filho levou ao SESI, ao Lago da Perucaba, ao Bosque das Arapiracas, agora tão diferente do tempo de menino, onde cresceu no Alto do Cruzeiro, palco da maior parte de sua vida. Chegado o momento de voltar a Brasília, seguiu em frente. Seu filho Ronaldo, companheiro de toda essa caminhada, estava sempre ao seu lado. Como médico, sofria por saber a gravidade da situação. Como amigos que se tornaram, torcia e sempre lograva êxito, como ele dizia: o papai pulou mais essa fogueira. Acostumado a ver o seu pai como guerreiro vitorioso, não estava preparado para o que seria a última batalha. Chegando o dia da cirurgia, seus filhos o levaram ao hospital. Como homem valente que era, entrava de cabeça erguida, pronto para lutar. No que dependesse dele, fazia sua parte, empregando coragem a todos os desafios. Trocou-se sozinho e de pé entrou no centro cirúrgico, acenando para quem ficava, pois para ele já era hora de partir. A cirurgia foi um sucesso. Já sem tubo, preparando-se para sair da UTI, a vista do guerreiro começou a embaçar. Ele confidenciou às suas filhas, com a coragem de um guerreiro e a serenidade de um herói, e disse: eu estou morrendo, confie, eu estou morrendo. Confiança era uma das virtudes que esse guerreiro possuía. A palavra empenhada, promessa cumprida, foi assim durante toda a sua vida, e agora não seria diferente. As cortinas se fecharam no dia 9 de dezembro de 2010, tirando do palco um homem que soube escrever a sua história, soube aproveitar o tempo e as oportunidades, viveu intensamente, morreu dignamente. Deixou do outro lado uma plateia, seus filhos, que aplaudem com veemência e de pé sentem orgulho de fazer parte dessa história e darão continuidade a ela. E aquela jovem que se tornara a sua esposa, que fez uma aliança de olharem para a mesma direção, sendo Nezinho o amor da sua vida, não suportou. E o seu... Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. E o caminho certo pra seguir. Não passou e vai se
Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Yeah. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Podes aceitar, ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que
sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.